Shalom, queridos. Hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Atentos à volta de Jesus. É o tema, atentos à volta de Jesus. Neste capítulo de 1 Tessalonicenses 5, vemos que Paulo falará a respeito da volta de Jesus. O dia do Senhor, que ele virá de repente e não há como saber quando será. Por isso, ele nos alertará. Nós devemos estar atentos. Não podemos viver como insensatos, ou como se o Senhor tivesse esquecido de sua promessa de voltar como filhos de Deus. Devemos viver de acordo com a expectativa desse retorno e trabalhar para ele. Não somente esperar, mas apressar, sendo pedaço desse reino vindouro aqui nessa era. Louvado seja Deus. Por fim, ele recomenda que a igreja ame sinceramente aqueles que a dirigem, sejam homens ou mulheres. Eles dão a sua vida pela saúde e bem-estar da igreja. Esses devem ser continuamente amados e respeitados. As diversas e edificantes recomendações e oração do apóstolo eram para que o próprio Deus santificasse a cada cristão conforme a sua vontade. 1 Tessalonicenses 5 tem o seu contexto histórico, onde Paulo está exortando que vivam a fim de agradar a Deus, porque realmente é isso que importa somente, e não vivam cometendo atos sexuais imorais ou qualquer ofensa que os afaste da presença de Deus. Então Deus sempre quis isso. Eu quando falo, não estou inventando, é a palavra que diz. Há 20 anos atrás, começamos a falar que os jovens devem orar pelo seu cônjuge, dar uma senha para Deus mostrar quem é a pessoa que tem. A senha é você pensar algo, pedir a Deus para que esse fato que você está pensando aconteça, e só você sabe, um pensamento que você não fala para ninguém. No dia que isso acontecer com essa pessoa, você vai saber que essa pessoa que é o seu cônjuge que Deus tem para a sua vida. Então, por exemplo, a moça que o rapaz quer casar, ele vai pedir a Deus que ela chegue dizendo assim: nós só iremos dar o primeiro beijo no altar. Se você quer realmente seguir comigo, essa trajetória de espera do dia do casamento é desse jeito. Pronto, ele já sabe que ele falou que queria que a moça viesse falando isso, e no dia que ela chega falando isso, ele já sabe que é aquela pessoa. Isso que ele disse para Deus, ninguém vai saber, só quem sabe é Deus, o pensamento do diabo não pode entrar. Então pronto, está resolvido. Já começa por aí para ter um bom casamento. Sabendo que vai ser na santidade, que o primeiro beijo vai ser no altar. E nenhum tipo de carícia, nada disso durante o período que está esperando pelo casamento. Isso é santidade. Você imagina, você vai acreditar que um jovem que está esperando pelo casamento junto com aquela jovem, que ele vai poder ficar em um lugar tomando sorvete sozinhos, olhando para o outro, vendo os anjinhos lá nos céus. Então, por que não vai acompanhado? Porque já está programando o pecado. Porque sabe que não vai aguentar, mas vai. Então, o conselho que nós damos é que saiam sempre acompanhados, para que evite o que é normal acontecer, um homem e uma mulher sozinhos. Mesmo tomando sorvete ali, os dois sozinhos, os pensamentos vão rolando entre um olhar e outro. Então, com pessoas ao redor, já diminui a possibilidade desses pensamentos. Porque nós sabemos que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 28, que se pensar já fez. Então, se você pensar, já é motivo de pedir perdão a Deus. Agora imagine você provocando os pensamentos. Deus vai querer um pedido de perdão desse nível, você mesmo provocando? Você provoca
vai para um ambiente onde você sabe que vai pensar, não vai acompanhado com pessoa alguma, ou então você abraça, sabendo que abraçando você vai pensar, e depois, me perdoe Deus, o correto é você fugir do pecado. Você sabe que se você abraçar essa jovem, você vai pensar. Se você beijar essa jovem, você vai pensar. Se você acariciar essa jovem, você vai pensar. Então você fica no seu canto, cuidando o mais rápido possível de ganhar o suficiente para deixar tudo prontinho para casar. E ela também, no canto dela, é o tempo que ela, se quiser, pode trabalhar, porque depois que casa, vai cuidar dos seus filhos, se é que quer um lar saudável, um lar onde o nome do Senhor seja glorificado. Então, ela também trabalha, se precisar trabalhar, para ter tudo que precisa dentro do casamento, viverem somente nesse sentido, de estar se preparando. Não precisa estar todo dia tomando sorvete juntos e quando for tomar sorvete juntos, vão tomar junto com a família. Não precisa estar jantando todo dia junto, mas se tiver de jantar, janta com a família. E isso está dando chance para o Espírito Santo atuar, porque o Espírito Santo não vai atuar numa vida que abraça a moça e diz, agora me socorra, Espírito Santo. Não, você não abraça, porque aí ele vai lhe socorrer. Você não abraçando e você pensando, ele já vai lhe ajudar a tirar esse pensamento. Mas você vai e abraça? Então, em nome de Jesus, ouça que não sou eu que invento, é a Bíblia que requer de nós, e a Bíblia é a palavra de Deus, que sejamos santos como é santo o nosso Pai que está no céu. Ser santo é ser separado. Se você está separado desse mundo, você não vai imitar as coisas que esse mundo faz. Você sabe que lá fora é assim. No mundo é assim, mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então, não se esqueça de que, desde o princípio, Deus requer de nós santidade. Ele nos separou para Ele. Temos que ser diferente. O mundo pode fazer tudo isso, mas você é filho de Deus, não é filho do mundo, você é filho da luz. Jesus pagou o preço. Então, é isso que Paulo está falando aqui, né? Uma linguagem bem legal, dá para entender que ele está procurando manter o pessoal sem cometer pecados sexuais, porque são terríveis, é no corpo. Você já imaginou um rapaz mexendo com a moça ali antes de casar? As mãos dele, os lábios dele, sabendo que o Espírito Santo está dentro dele e fazendo algo que é no corpo, onde o Espírito Santo está, fazendo algo pecaminoso, porque fora do casamento é pecaminoso, mas ele está ali fazendo, e o Espírito Santo está ali. Isso é normal para um filho de Deus? Sabendo que é templo do Espírito Santo e fazer tudo que Deus não quer que faça? Paulo está falando disso aqui, ó. Se afastar dos atos imorais sexuais, seja qual for o tipo de ato moral, fora do casamento, tudo é imoral. Dentro do casamento, claro que tem suas restrições, mas o que Deus deixou livre é o suficiente para lhe satisfazer. Tem restrições, porque dentro do casamento, se tiver também atos fora do que Deus instruiu para fazer, também é pecado. Então, santidade é a base do trono de Deus, e ele não abre mão de ter filhos santos. Paulo também fala da fraternidade entre os irmãos, mais uma vez enfatizada por Paulo, que dá destaque ao trabalho honesto, para se ganhar a vida e não ser peso para ninguém, conservando esse princípio no meio deles, e os ensina sobre o descanso do Senhor, a ressurreição e o arrebatamento dos santos no grande dia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Tempos e estações. A menção conjunta de tempos e estações diz respeito aos últimos tempos, Atos 1, 7. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor geralmente denota um dia em que a ira e o juízo de Deus seriam derramados de maneira sem igual. Aqui, dia do Senhor se refere especialmente à grande tribulação, período dos últimos tempos em que Deus trará juízo ao mundo incrédulo. Malaquias 4, 5. A descrição do dia do Senhor vindo como um ladrão à noite enfatiza que este dia virá de maneira inesperada.
2 Pedro 3,10. 1 Tessalonicenses 5,3. Paz e segurança. É interessante que paz e segurança é o que é o que tanto se diz que o mundo de hoje precisa, principalmente no Estado moderno de Israel. Exatamente antes do dia do Senhor, quando os homens acharem que possuem esta paz, a destruição virá sobre eles repentinamente. A comparação desta destruição com as dores de parto de uma mulher grávida fala da crescente intensidade dos juízos de Deus e da certeza da sua vinda. Mateus 24:8. Tessalonicenses 5, de 4 a 5. Filhos da luz. Paulo contrastou os irmãos na fé, que são filhos da luz e do dia, filhos da luz e do dia, como todo mundo que é da noite e das trevas. Ele comparou os que são das trevas com os que são da luz. O sono e a embriaguez normalmente acontecem de noite, quando está escuro. Por isso, Paulo exortou aos cristãos, filhos da luz, a estarem atentos, isto é, alertas e moralmente prontos. Esta prontidão é descrita com a analogia militar do soldado que se prepara à guerra. Tessalonicenses 5, de 6 a 7. Vigiem. Nestes versículos, o termo grego correspondente a dormem é diferente do que aparece em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 5. Em 1 Tessalonicenses 5 a 6, os que dormem estão em letargia mental. Alguns intérpretes dizem que o dormem, no versículo 10, é um eufemismo para a morte. Mas um bom argumento é que, neste contexto, a mesma palavra grega se refere à letargia mental também. Portanto, o versículo 10, Paulo está dizendo que quer os cristãos estejam alertas para o dia do Senhor ou não, ainda assim viveremos unidos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:9, destinados à salvação. Paulo lembrou os tessalonicenses de que, como cristãos, eles não estavam destinados à ira de Deus, e sim à salvação. O dia do Senhor será um grande derramamento da ira de Deus, desde o início. Apocalipse 6:17. E os cristãos serão preservados neste momento de provação mundial. Apocalipse 3:10. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Reconhecimento aos líderes. Que reconheçais, essa expressão significa ter respeito pela autoridade e trabalho dos líderes da igreja. Já imaginou uma pessoa passar dias e dias, na idade de 76 anos, preparando assuntos para um discipulado nobre, onde a palavra é meditada uma vez por semana com os discipuladores e em casa, pela manhã, no lugar secreto, ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, o mesmo capítulo que ele leu pela manhã no lugar secreto, à noite o mesmo capítulo que leu nos outros 2 horários, fazendo com esse terceiro momento, que é a noite, o culto doméstico.
Já pensou um preparo desse, uma luta dessa, e as pessoas menosprezarem o líder que está promovendo isso através do poder do Espírito Santo? É doloroso. Então, em nome de Jesus Cristo, aprendam aqui, Paulo está mandando respeitar e honrar aqueles que estão liderando a igreja e que com certeza estão trazendo os recados de Deus, levando as pessoas a fazer aquilo que Deus requer. É bom que tenham honra e respeito, porque Deus não poupa aqueles que fazem diferente. 1 Tessalonicenses 5,15: pague o mal com o bem. Não pagar o mal por mal, mas seguir o que é bom, retaliação, olho por olho, e sim abençoar. Mateus 5, de 38 a 42. Não pagar o mal por mal, mas seguir o que é bom. Isso que é importante. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orar sem cessar não significa orar sem parar, e sim orar de maneira frequente e constante, a fim de ter uma vida de oração sólida. Então, orar sem cessar não significa você de joelho o tempo todo em um quarto. Por exemplo, eu oro quando nós oramos, eu espero que todos façam isso, pela manhã, voltados para Deus, no lugar secreto, fazendo a leitura do capítulo da Bíblia que está determinado para o discipulado, e depois, enquanto você lava os pratos, você está ligado na sala do trono. Com aquela oração que você fez, você passa o dia todo, porque você diz: Senhor, muito obrigado por isso que eu te pedi. Senhor, muito obrigado pela leitura do assunto do discipulado, que o Senhor me abriu os olhos e eu fiquei entendendo tudo. Senhor, muito obrigado pela minha família. O dia todo você ligado no trono, já agradecendo o que você pediu no lugar secreto logo cedo, no amanhecer. Isso é orar sem cessar, não é você fazer um pedido e não ser grato a Deus. Quando você pede, sabe que Deus está ouvindo o seu clamor. Então você já passa o dia agradecendo. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Quando não nos submetemos à liderança do Espírito Santo, ou cometemos outros pecados que o entristecem, isso é, não apagueis o Espírito. Nesse contexto, Paulo deve ter pensado em dar ouvidos ou permitir profecias que não viessem do Espírito. Nesse contexto aqui, está falando em relação a você falar coisas que não veio do Espírito. Você está apagando o Espírito falando algo e você falando outra coisa. Não apagueis o Espírito, siga o que ele está dizendo. O Espírito Santo está mandando fazer algo e você vai passar a mão pela cabeça para ser aquele líder bonzinho. Aí você fala outras coisas que vai preencher, que vai alimentar o ego das pessoas, porque você quer estar na frente, você quer ser a pessoa querida. E esquece que tem que ser o querido é Deus, aquele que te chamou para fazer a obra dele. Então, o que ele mandar falar, você fala, porque se você não fizer assim, está apagando o Espírito Santo. Quer dizer, ele vai falar uma coisa e você fala outra. Só porque você sabe que aquilo está acontecendo na vida de alguém, aí a pessoa vai dizer: mas ela está falando porque está acontecendo isso. Mas foi o que Deus mandou falar. Você já sabe que está acontecendo isso, mas você não vai falar de si mesmo, vai falar porque o Espírito Santo mandou falar. Digamos, tem alguém adulterando, você sabe. Você é um líder, sabe que a pessoa está adulterando. Não falou isso para ninguém, é um segredo que você tem, a pessoa confessou, mas se o Senhor traz essa pessoa, você, para frente da igreja, ele entrega uma palavra sobre o adultério, você vai deixar de falar porque fulano está adulterando, que você sabe que fulano está adulterando, se o Espírito Santo lhe mostrou que é para falar, porque não é somente aquela pessoa, ele quer falar para todos. Então, de repente, tem um que você sabe, mas os outros que você não sabe, vai ficar sem ter aquela direção de Deus? Então, você não deve apagar o Espírito Santo. É o que ele manda você falar. Doem quem doer, mas se o Senhor, você tem a certeza que foi o Espírito Santo que mandou, você fala. É claro que você vai ter a certeza quando for a palavra. Se a palavra é sempre bem-vinda, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele. 1 Tessalonicenses 5:21. Reter o que é bom. Examinai todas as coisas. Provavelmente se refere ao conteúdo das profecias, que devem ser avaliados
de acordo com a verdade conhecida de Deus, expressa pelo Antigo Testamento, por Jesus e pelos apóstolos. 1 João 4, de 1 a 3. Então sempre foi assim, os profetas devem ser julgados. Está falando o quê? É da parte de Deus? Está na Bíblia escrito? Chegou no momento exato? Está dentro do contexto, do ambiente? Então, se vê uma palavra que vem da parte de Deus, ou outros profetas vão analisar. É da parte de Deus? Então, tudo bem. Então você está falando sobre não divorciar. É da parte de Deus? É, porque Deus odeia divórcio. Então, você vai pregar aquela palavra, doe quem doer. Deus odeia divórcio. Você não pode paparicar o cão. Você tem que falar o que Deus manda. Não vai passar a mão pela cabeça do diabo. Ele lá botando alguém para se divorciar. E você dizendo, não é bem assim, não é? Depende do motivo, não sei o quê. E dá aquelas conversas mole para poder ser aquele líder que todo mundo ama. Você tem que ser um amado de Deus. Ele te escolheu para transmitir os recados dele à igreja. E você fala o que Deus está mandando, mesmo que você seja odiado por todos. Por acaso Moisés foi amado de todos? Ele só falou o que Deus mandou, por isso foi odiado. Por acaso Abraão, os líderes que você encontra, que foram fiéis a Deus, foram odiados de todos? Foram. Mas eles pararam? Não, porque preferiu ser odiado de todos e ser um amado de Deus, cumprir tudo aquilo que ele manda falar com toda a intrepidez. É desse jeito que devemos ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. O fato de Paulo ter orado, pedindo que o espírito, a alma e o corpo fossem preservados sãos e irrepreensíveis, nos ensina que Deus considera importante que a pessoa inteira viva uma vida agradável a Ele. 1 Tessalonicenses 5:26. Beijo santo. Saudar uns aos outros com um beijo santo, provavelmente na bochecha, era uma saudação comum no primeiro século, expressando amor da mesma forma que o moderno aperto de mão de Romanos 16:16. Este costume antigo ainda é amplamente praticado no Oriente Médio. Vamos concluir vendo nesse capítulo a preocupação de Paulo em alertas aos irmãos de Tessalônica sobre a volta de Jesus, o cumprimento da promessa que ele fez quando subiu aos céus entre as nuvens. Disse que da mesma maneira que ele tinha sido assunto aos céus, dessa mesma maneira ele voltaria. E Paulo está lembrando ao povo. Ele nos adverte até mesmo hoje, ele nos adverte até mesmo hoje. Será que estamos vivendo de acordo com o que o Paulo orientou? Jesus disse algo sobre isso na parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Estaremos queimando nosso azeite quando o noivo chegar, ou queimaremos tudo de uma vez só? E como mantemos o azeite queimando dentro de nós? Fazemos o que é bom, mesmo que nos façam o mal, orando sem cessar, não apagando o espírito, reconhecendo a honra à nossa liderança, retendo o que é bom de tudo e o que se aprende e vive. Assim estaremos sempre atentos ao dia do Senhor, que virá como um ladrão em meio à noite. Paulo quer que não sejamos surpreendidos com falsas notícias, mas que identifiquemos bem antes os acontecimentos que acontecem à vinda de Cristo. Então estejamos atentos. As recomendações aqui todas são em favor de que você não seja pego de surpresa. Jesus voltará. Ele nunca falhou em nenhuma promessa e não vai ser agora que ele vai falhar. Ele virá, como está escrito em Atos 1:11, ele descerá como ele subiu, com poder e glória, assim diz Atos 1:11, e trará para nós um novo céu, uma nova terra. Ele estará nos dando um corpo incorruptível, vestes resplandecentes, sentaremos numa mesa com ele para ceiar para sempre. É isso que vai acontecer.
Você está esperando por isso? Então viva na santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do MAI-FJ, com todos os líderes de célula, com todos os componentes de célula no MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.